A paz do Senhor Jesus a todos os inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Estamos aqui para dar prosseguimento à nossa série de mensagens, Os Quatro Cavaleiros de Apocalipse, uma mensagem vibrante, uma mensagem atual para os nossos dias. Nós sabemos que se aproxima o arrebatamento da igreja e precisamos estar atentos a todos esses detalhes. Nós já ministramos aqui sobre o primeiro cavaleiro, do cavalo branco. Depois ministramos sobre o segundo cavaleiro, do cavalo vermelho. E hoje estaremos ministrando sobre o terceiro cavaleiro, do cavalo preto. O cavalo branco, que é o próprio anticristo, o cavaleiro vermelho, que tipifica um principado que domina sobre as guerras. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, se você ainda não viu nenhum dos outros dois vídeos, para que você possa ter um melhor entendimento, dê uma pausa nesse aqui, volte, dê uma analisada aí nos nossos vídeos aí e procure, tá? Primeiro, o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, e aí depois você assiste esse daqui, porque daí vai ser melhor para você, tá bom? É muito importante você assistir, porque uma coisa está ligada com a outra. O cavalo branco com o cavalo vermelho com o cavalo preto. Por isso é importante você entender, se você quer aprender, quer estar por dentro de tudo que está acontecendo, não é que vai acontecer não, que já está acontecendo em nossos dias, você precisa voltar e dar uma olhada nesses dois vídeos que está aí. Procure aí no nosso canal aí o cavalo branco e o cavalo vermelho, tá ok? E desde já esteja compartilhando a mensagem, esteja aí dando um joinha, faça o seu comentário. Se você tem aí alguma revelação, alguma luz a respeito desse texto também, você pode colocar aí nos nossos comentários. Nós gostaríamos que você participasse também dessa playlist dos quatro cavaleiros de Apocalipse, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Nós precisamos chegar até o final desse mês a 3.000 inscritos. E eu conto com você. Me ajude compartilhando, divulgando esse canal em nome de Jesus Cristo. E vamos entrar à mensagem. A mensagem está inserida aqui no capítulo 6 de Apocalipse, versos 5 e verso 6, onde diz assim a palavra de Deus: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que está sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. Queridos irmãos, esse terceiro cavaleiro aqui, assim como o primeiro tipifica o anticristo, assim como o segundo tipifica um principado que promoverá grande guerra sobre a face da terra, esse daqui está relacionado à fome. Ele vai trazer uma grande fome sobre a face da terra. E note só um detalhe, você vai perceber porque é importante você conhecer a sequência desse playlist. Note só um detalhe, o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, que é o próprio anticristo, ele virá com o seguinte discurso: eu estarei promovendo paz e segurança. Guarde isso. O lema do primeiro cavaleiro é esse: vim para trazer paz e segurança, porque ele vem imitando Jesus Cristo. Ele é o anticristo e vem imitando Jesus Cristo. Agora note só um detalhe, a palavra de Deus diz assim: e quando haja paz e segurança, então virá repentina destruição. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então note só um detalhe, assim que ele chega com esse engano, dizendo que vai promover paz, ele não vai conseguir sustentar isso, porque ele é mentiroso e ele não tem o controle de nenhuma situação. E logo em seguida, então, para cair por terra a sua palavra, entra em cena esse principado que estará promovendo uma grande guerra. E as guerras que estarão acontecendo nesse período, que é o período da grande tribulação, serão guerras como se nunca ouviu na face da terra. Lembre-se, pode pensar na pior guerra que você já ouviu falar. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as guerras do Oriente Médio. Não, nenhuma guerra que houve até então se compara a essa guerra que será promovida por esse principado do cavalo vermelho. Uma guerra de proporções apocalípticas, verdadeiramente. Porque essa guerra terá elementos nucleares, será utilizado bombas atômicas, será utilizado armas químicas e biológicas, promoverá um verdadeiro caos. Agora note só um detalhe, por que eu estou ligando uma coisa com a outra? Assim que acontece a guerra,
o que vai acontecer? O mundo inteiro vai estar devastado, porque vai ser uma guerra nuclear. Vai ser uma guerra com armas químicas e biológicas. Vai ser uma guerra que vai causar morte como se nunca ouviu antes na face da Terra. E pelo fato de ser uma guerra nuclear, ela trará um estrago terrível e danificará tudo que se houver sobre a face da Terra. Olha, os que são mais velhos aí se lembram de um grande acidente que aconteceu em 1986, lá na antiga União Soviética, na cidade chamada Chernobyl, em uma usina nuclear. O reator de número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. E a explosão de um reator nuclear, nota só que não é uma bomba nuclear, não é uma bomba atômica, é um reator nuclear. A explosão desse reator nuclear, ele danificou uma cidade inteira, apenas um reator. Danificou uma cidade inteirinha. Já tem 34 anos que aconteceu isso lá. Sabe como é que está a cidade? A cidade está como uma cidade fantasma. Não se pode fazer nada na cidade. Todos os prédios, casas, empresas, comércios, tudo tomado por mato. Por quê? Porque a terra inteira ficou contaminada. Não se pode viver ali naquele lugar e também não se pode plantar naquele lugar, porque tudo ficou danificado. Isso apenas um reator. Agora você já imaginou uma guerra de proporções bélicas em âmbito mundial? O estrago que não vai promover sobre a face da terra? Logo, isso facilitará para a atuação do Cavaleiro Preto, que virá com o propósito de gerar fome. E essa fome será justamente por consequência já da própria guerra que aconteceu antes da ação do Cavaleiro Vermelho. Lamentações, capítulo de número 4, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: mais felizes foram as vítimas da espada do que a vítima da fome. Olha só, por que a Bíblia está dizendo mais felizes são as vítimas da espada do que a vítima da fome? Porque os que morreram na guerra, os que morreram nessa destruição nuclear, é uma morte instantânea, sem sofrimento. Morre de uma explosão nuclear, morre ao fio da espada, morre de uma bomba nuclear, morre de uma bomba química, morre de uma arma biológica e não sofre. Agora, e a fome? A fome, ela mata aos poucos. A fome, ela demora semanas, talvez até meses, para uma pessoa morrer. Você já imaginou? É o que a pessoa morrer por semanas a fio, meses a fio, a pessoa sofrendo e chegar ao cabo de um mês, 2 meses, morrer de fome. Por isso a palavra de Deus diz em Lamentações 4 e 9, mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Agora note só um detalhe, irmãos, a fome, ela é algo terrível. A fome, ela mexe até mesmo com os nossos sentimentos emocionais. Olha o que a Bíblia diz ainda em Lamentações, capítulo 4, versículo 10. As mãos das mulheres que outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Meus irmãos, você sabe o que é isso? É canibalismo. A fome leva o ser humano a praticar canibalismo. E aqui está falando o quê? De mães que cozinharam os seus próprios filhos. E isso nós temos passagem na Bíblia. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24 e 33, narra um período de fome em Samaria. E nesse período de fome, em que Samaria estava sitiado pelo rei da Síria, Ben-Hadad, aconteceu uma fome extrema, que se chegou a vender a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Se comprava 200 gramas de esterco de pomba por 5 peças de prata. E chegou ao ponto de esta fome, 2 mães fazerem um acordo. Olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos cozinhar o meu filho hoje, a gente come o meu filho, a gente faz a nossa refeição com o meu filho, e amanhã nós vamos pegar o seu filho e vamos cozinhar. E fizeram um acordo. E uma mãe cozinhou seu próprio filho. E quando foi no dia seguinte, que foi a vez de cozinhar o filho da outra mulher, ela não quis fazer isso. E estavam as duas brigando. E o rei estava passando por cima do muro. E ela pediu para que o rei interviesse nessa situação. E elas contaram a história e o rei entrou em desespero.
Elas dizem, olha, fizemos um acordo, ontem cozinhamos o meu filho e comemos. Hoje era a hora dela cozinhar o filho dela e ela não está querendo cozinhar o filho dela. Você está entendendo o que a fome é capaz de fazer com a pessoa? Você está entendendo aonde a fome leva uma pessoa? Você está disposto a desobedecer a Deus e a ficar aí para o período da grande tribulação? A ficar aí para viver esse caos? Ainda há tempo de reverter esta situação, de mudar esse quadro. Note só um detalhe. A palavra de Deus diz aqui, da seguinte forma, que este cavaleiro estava bradando uma seguinte voz, e ouviu uma voz no meio do quarto animal, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro. Uma medida de trigo por um dinheiro. Sabe quanto é uma medida de trigo? Uma medida de trigo está em torno de 500 gramas de trigo. Em torno de 500 gramas de trigo. E um dinheiro ou um denário equivale a um dia de trabalho de um trabalhador. Um dia de trabalho de um trabalhador. Sabe o que está dizendo aqui? O alimento de um dia, de uma pessoa, de um ser humano, era considerado em 500 gramas de trigo. Então está dizendo aqui que nesse período a carestia vai chegar a tal ponto que uma pessoa vai ter que trabalhar o dia inteiro só para se alimentar, só para o seu próprio alimento. Um pai de família vai trabalhar o dia inteiro e o alimento que ele comprar no final do dia dá apenas para o seu consumo. Não vai dar para colocar o alimento para a esposa, para os filhos, para você ver o nível da carestia que vai chegar. E diz ainda, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. A cevada era um tipo de alimento que quase nem era usado pelos humanos. Era utilizado mais como ração para animais. Até a cevada, que estava num preço lá embaixo, porque era mais utilizado como alimento e ração para animais, ela estava custando aqui também um dinheiro em 3 medidas. Então, note só um detalhe, que chegou uma carestia sem precedentes, que será impossível um pai de família manter a sua casa alimentado. E quando vem a fome, vem todo esse caos, meus irmãos. Note só um detalhe, nós já estamos vivendo isso, por quê? Porque hoje os alimentos já são dominados, administrados pelos governos. Todos os governos da terra são eles que coordenam, que controlam os alimentos. E note só um detalhe, meus irmãos. Nós estamos vendo aqui pertinho de nós, aqui na Venezuela. Olha o caos que está na Venezuela. Você sabe o que está acontecendo lá na Venezuela? Eles não têm o que comer. Você sabia que na Venezuela já não se tem mais cachorro nas ruas? Por quê? Todos os cachorros que haviam nas ruas foram comidos por seres humanos. Todos os cachorros foram comidos por seres humanos. É o nível que estamos vivendo. Aqui pertinho de nós, na Venezuela, já estamos vivendo isso. E tem pessoas que ainda estão brincando, achando que isso está para acontecer daqui a muitos anos, daqui a muitas décadas. Não! Agora note só um detalhe. A palavra de Deus diz aqui, que no verso número 5, e o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Esse cavaleiro preto, ele tinha uma balança na mão. A balança na mão fala que ele tem o controle de todo o alimento. Todo o alimento que está no planeta Terra está sob o controle dele. E como eu já disse, hoje o controle dos alimentos já estão nas mãos dos governos. Os governos já têm o controle de todo o alimento. O alimento não é mais vendido aleatoriamente, é tudo sob o controle dos governos. Então, o que acontece? Nós estamos vendo, através da ONU, tudo sendo preparado para ser centralizado na ONU também, o controle dos alimentos. Qual é o órgão da ONU que controla a questão de alimento no mundo inteiro? É a OPAS, Organização para a Alimentação das Nações Unidas. Já tem lá o órgão que vai controlar todo o alimento do planeta Terra. É a OPAS. Note só um detalhe, já está lá. Esse departamento criado pela ONU que vai controlar o alimento no mundo inteiro. Todo o alimento vai ser controlado por lá. Meus irmãos, note só um detalhe. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Você diz assim, mas aí eu posso pegar o meu pedacinho de terra, plantar, criar uns gados, criar uma galinha e comer. Não. Hoje, você já não pode mais plantar o que você quer. Hoje, você já não pode mais criar o que você quer na sua casa. Eu nasci e fui criado aqui na cidade de São Paulo. Não vai muitos anos atrás, eu me recordo que minha mãe e meu pai, muitas vezes, quando chegava no meio do ano, compravam um leitãozinho, faziam um chiqueirinho lá no fundo do quintal lá, e ficava engordando aquele porquinho com os restos de comida. E depois no Natal estava aquele leitãozão grande e gordo. Vai você hoje
pegar aí no fundo do seu quintal, faz um chiqueirinho, coloca um leitãozinho lá, no dia seguinte vai estar batendo na porta da sua casa vigilância sanitária, vai estar batendo na porta da sua casa polícia ambiental, você vai ser multado e você vai sair preso da tua casa por criar um leitãozinho no fundo da tua casa. O que é isso? É para controlar o alimento, para ficar tudo na mão do governo. E da mão do governo agora está passando tudo para a ONU. Então, nós já sabemos que isso já está sendo colocado nas mãos do cavaleiro do cavalo preto. Ele já está dominando toda essa situação. Agora, note só um detalhe. No final aqui do versículo 6, a palavra de Deus diz: e não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho era um alimento nobre. Não era para qualquer um isso, ali, o azeite e o vinho. Aqui então está dizendo: não danifique o azeite e nem o vinho. Sabe o que está falando aqui? Que enquanto a maioria da população, do povo comum, vai estar morrendo de fome, os ricos, os milionários, vão estar vivendo de iguarias. O que é iguaria? A comida cara, a comida de luxo, vai ser mantida para eles. Mas a maioria da população, os pobres, vão estar morrendo de fome. E eles vão ter comida do bom e do melhor, os que vão estar no topo, né? Os que estão trabalhando para o anticristo não vão ter fartura nenhuma. Vai ter para eles azeite e vinho em abundância. E nós já estamos vivendo isso. Vocês lembram? Aqui na Venezuela, enquanto eles estão comendo cachorro, estão virando lata de lixo para comer comida do lixo, para comer fruta podre. Quem não viu a imagem do Maduro estando numa churrascaria mais cara do mundo, a churrascaria mais cara do mundo, ele estava lá gordo, barrigudo, comendo o churrasco mais caro do mundo, enquanto os venezuelanos estavam comendo cachorro e comendo o resto de comida podre do lixo, saqueando supermercados e hipermercados. Esta é a situação. Então, em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós venhamos entender, o controle disso já está na mão desse cavaleiro, o controle do alimento já está nas mãos desse cavaleiro. E já dentro de pouco tempo, nós vamos ver todo esse controle, todo esse racionamento. E cabe a mim e a você nos posicionarmos na presença de Deus, para não estarmos aqui quando ele assumir de fato tudo isso. Mas ele já está no controle e a sua organização para controlar o alimento já está montada lá dentro da ONU. Eu e você temos que entender disso. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos fazer o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos exorta ao seguinte: haverá tempo em que se haverá fome, não de pão e nem sede de água, mas fome pela minha palavra, assim diz o Senhor. Então, que eu e você tenhamos a fome da palavra de Deus hoje, para não ter que passar essa fome no período da grande tribulação. Que você tenha fome dessa palavra hoje, irmão. Que você tenha fome dessa palavra hoje, irmão. Tenha fome dessa palavra. Largue de ficar comendo lavagem. Largue de ficar comendo besteiras por aí. Coma dessa palavra hoje, para não passar fome no período da grande tribulação, para não morrer no período da grande tribulação. Em nome de Jesus Cristo, vamos estar orando, vamos estar vigilantes, porque tudo já está preparado para o grande cenário do período da grande tribulação. Eu e você vamos nos posicionar em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, irmão, compartilhe essa mensagem. Outras pessoas precisam ouvir, outras pessoas precisam entender o nível em que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo, não seja egoísta, compartilhe essa mensagem. E como eu disse, volte lá no nosso playlist aí e procure o cavalo branco e o cavalo vermelho. E depois você vai ligar com essa mensagem, tá ok? E amanhã estaremos entrando com o último cavaleiro dessa série, os 4 cavaleiros de Apocalipse. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, uma semana de vitória.